Galerinha, peguem a apostila agora na página 105, certo, crianças? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da descoberta do mundo através do microscópio. Então, nós vimos que o microscópio, ele amplia as imagens que a gente precisa ver, que a gente não consegue ver a olho nu, certo? E que os seres vivos, que a gente não consegue ver, a gente vê com ele, e também algumas coisinhas mais, alguns detalhes desses seres vivos. E agora, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção no que eu trarei agora para a aula. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui, galerinha, é um ovo, certo? E esse ovo, ele tem muitas informações dentro dele. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam também que nós vamos falar das células? E que as células contêm muitas informações? Pois é, nós vamos conhecer vários tipos de células que a gente trabalha, que a gente usa no dia a dia e que a gente não tem nem noção do que são células, certo? Então, agora, voltem na apostila. Galerinha, nós vimos na última aula, falamos de toda a ampliação que o microscópio, né, nos fornece, das informações que os cientistas podem conhecer através das lentes do microscópio. Nós vimos também que o cientista Robert Hooke, em 1665, ó, nessa parte aqui, pessoal, ele examinou, né, um pedacinho da cortiça. O que é cortiça? É um material, né, de origem vegetal. O que é vegetal, pessoal? Que vem da natureza, né? Que são, no caso aqui, era casca de certas árvores, tá? Lá da Europa. Ele pegou esse pedacinho da cortiça e olhou, né? Colocou lá na base lá do microscópio e começou a analisar. E ele percebeu que essa cortiça ela era formada por várias cavidades. E essas cavidades, vocês podem olhar aí, ó, são pedacinhos, ó, de bolinhas, quadradinhos, são chamadas de células, tá? Então, vamos agora lá para a página 106. Pessoal, na página 106, nós vamos ver que a célula, né, a base dela, né, a base fundamental da célula, ela tem 3 partes fundamentais. Então, quais são as partes? Então, agora eu vou só explicar o básico para que vocês possam entender. Aqui nós temos uma célula, certo? Dentro dela, lá dentro, nós temos o núcleo. Então, o núcleo, a função dele qual é? Toda a formação genética. Por exemplo, nós temos um pintinho, né? Um ovo. A galinha botou o ovo. E aí, o que acontece? Tem, olha só, a membrana. O que é a membrana? É a parte branca do ovo. O que ela protege? Ela envolve a célula, né? Ela cuida, vamos dizer assim. O que é o citoplasma? O citoplasma é o local onde ocorrem várias atividades e o funcionamento dessa célula. Então, vamos falar que o citoplasma, no caso do ovo que a galinha botou, é a clara, tá? E a geminha é o núcleo. O que é o núcleo? É a parte mais importante da célula. Sabe por quê? Porque todo o material genético está lá. Então, agora eu vou abrir o ovo para explicar para vocês detalhadamente. Então, vamos lá, pessoal, voltando, né, para a parte das células. Então, a nossa parte hoje da aula é um pouquinho misturada, né? Laboratório com a nossa aula que a gente sempre faz em sala. Pessoal, essa parte branca, ela faz o quê? Ela tem a função de proteger o ovo. Então, ela protege
toda a parte da célula, certo? Então, a galinha botou o ovo, a parte branca é o que, pessoal? É a membrana plasmática, envolve e protege a célula. Aqui, pessoal, nós temos, ó, antes da gema, nós temos a clara. Aqui, ó, acho que dá para vocês verem a clara do ovo. A clara, ela, o que ela faz? A função dela, o nome dela é o citoplasma. Então, é onde ocorre várias atividades para o funcionamento da célula, que no caso, nós temos o núcleo, que é a geminha. Como que acontece essas atividades? Por exemplo, para que ela possa se desenvolver, para que não ocorra nenhum problema, existe o citoplasma, que é a clara. E a parte amarelinha, que é a gema, que vocês estão vendo aqui, tem toda a parte genética. Tchalu, o que é a parte genética? Por exemplo, se o pintinho vai ser preto, se ele vai ter as penas brancas, se ele vai ter as penas mescladas com várias cores, certo? Se ele vai ser grande, se ele vai ser um pintinho mais pequenininho, né? Um galo, vamos dizer assim, ou uma galinha, quando ele for se desenvolvendo no decorrer da vida dele, essa parte aqui que define tudo isso dele, entendeu? Se ele vai ser um animal mais calmo, se ele vai ser um animal mais irritado, mais nervoso. Então, a bagagem genética, certo? Todinha a parte genética do animal está aqui. No caso, nós estamos falando do pintinho, né? Do ovo, que no caso aqui viraria um animal, certo? Então, deu para entender, ó, pessoal? Membrana plasmática, citoplasma, que é a clara, e o núcleo, que é a gema, que fica a bagagem genética. Ah, eu acho que deu para entender, né, galerinha?